Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste podcast nós vamos falar sobre Mank, o mais novo filme do diretor David Fincher, que está disponível na Netflix e já é apontado aí como um dos cotados para o Oscar 2021, né? Um filme aguardado aí por muitos cinéfilos, não só por ser um novo trabalho do David Fincher, esse diretor famoso com filmes aí de popularidade, né, imensa, como Seven, Os Sete Crimes Capitais, Clube da Luta, entre outros, e também ele esteve por trás aí de séries da Netflix, também de muito sucesso, como House of Cards e, mais recentemente, Mindhunter. Além disso, o Mank fala sobre os bastidores de Hollywood, e mais especificamente sobre o período em que um dos maiores filmes de todos os tempos foi escrito, que é o Cidadão Kane. O protagonista de Mank é justamente o Herman Mankiewicz, que é o personagem vivido pelo Gary Oldman. O Mankiewicz foi contratado para poder fazer ali um serviço de script doctor, quase, né, para o roteiro do filme do Orson Welles, mas depois acabou que ele pediu crédito também como autor desse roteiro. Existe, né, muita polêmica em torno disso, um célebre e infame, né, artigo da Pauline Kael dos anos 70, que discutiu isso, trouxe essa polêmica de volta, e o filme do Fincher vai reacender um pouco essa discussão, embora não seja exatamente um filme sobre essa construção do Cidadão Kane, né? Um filme mais sobre realmente esse processo pelo qual o Mankiewicz estava passando ali naquele período. Enfim, vamos falar sobre Mank hoje com dois convidados, né, Kel? Maravilhosos! Eu acho, assim, sempre uma grande oportunidade quando a gente pode reunir esses dois aqui. Exatamente. A começar pela Ana Lúcia Andrade, professora de Cinema da Belas Artes. Oi, Ana. Oi, gente. Prazer estar aqui. Prazer. Pra variar. Pois é, como sempre, né? Um prazer enorme contar com você aqui, ainda mais para falar sobre cinema clássico, né? Que é muito a sua área. Tô ansiosa já. E o Carlos Quintão, que é também professor, que é pesquisador de cinema e que sempre que a gente grava juntos, nosso papo aqui fica muito bom. Oi, Carlos, tudo bem? Oi, Raquel. Oi, Ana. Oi, Renato. Que bom estar aqui de novo. Maravilha, aqui. Então, a gente não gravava junto já há um tempo, né? Por causa da pandemia, acabou que a dinâmica de gravação das coisas mudou bastante, né? Enfim, e a gente sabe também que o Quintão está, assim como o Mank, afundado num processo criativo da sua tese de doutorado, né, Quintão? Tá bebendo? Mas eu não fico ligando pra ele, cobrando nada, não. Mas existe aquela presença oculta da Ana o tempo todo, assim, sobre mim, assim, sabe? Aí é um problema seu. E como é que tá a perna? Tá tudo bem? Vai bem, vai bem. Ai. O que importa é que a tese no final vai virar uma obra-prima igual ao Cidadão Kane. Tá vendo? Exatamente. Pois eu quero crédito. Bom, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, só aquele recadinho para você que ainda não faz parte do Cineclube Cinematório. Fica o convite para você conhecer o nosso programa de financiamento coletivo, através do qual a gente consegue manter o Cinematório no ar, né? Você colaborando com o nosso Cineclube, você pode não só nos ajudar a continuar a fazer os podcasts, pagar as contas de hospedagem do site e tudo mais que a gente precisa, você, além disso, ainda recebe conteúdo exclusivo que é preparado só para os membros do Cineclube, entre eles as nossas newsletters especiais que trazem dicas de filmes para ver nas plataformas de streaming, dicas de leituras, dicas de vídeos, inclusive. Nesta semana que a gente está gravando sobre Mank, estamos enviando links, né, de vídeos e leituras sobre esse filme do David Fincher, né? Então, material bem legal para vocês verem antes
mesmo do podcast estar no ar e a gente colocar lá os links, né, na página para todo mundo. Além disso, você também pode participar das enquetes para escolher as pautas dos nossos podcasts e ainda pode participar do nosso novo podcast Escolha da Audiência. Através dele, você faz o pedido de um filme e a gente grava comentando esses filmes para vocês. Pode ser clássico, pode ser lançamento, o filme que você quiser, que a gente ainda não tiver falado no podcast. A gente criou esse programa para poder atender os pedidos da nossa estimada audiência. Então clique aí no link que está na descrição do podcast ou visite o nosso site cinematório.com.br para conhecer o Cineclube. A gente torce muito para que você se junte à nossa comunidade cinéfila. Eu queria começar chamando o Quintão para falar um pouco sobre as suas primeiras considerações sobre o filme, Quintão, já que você já está aí há um tempo sem participar aqui dos nossos bate-papos, né? Embora fique sempre aqui a recomendação para que vocês escutem o Quintão no podcast dele, no Cabine Cine Rádio, né? Inclusive, né, Quintão, a gente gravou recentemente sobre o Duna, achando que o filme ia estrear agora em dezembro. Pois é, cara. Esse podcast vai ficar agora com validade por mais um tempo, né? E semana que vem tem a Mulher Maravilha novo, né? A gente tem que... Pois é. Mas, enfim, o Mank. Bom, primeiro, tirar o esqueleto do armário aqui. Eu não sou o maior fã do mundo do David Fincher, igual eu sei que muitos coleguinhas são, Renato, por exemplo. Olha só. Eu gosto do David Fincher, acho extremamente competente, mas eu não acho essas coisas todas, que todo mundo baba o ovo no David Fincher, em Seven, em Clube da Luta, enfim, eu acho um sujeito competente, mas não é um cara que me emociona muito, não. Eu acho ele muito frio, exatamente por isso, talvez. Sim. Eu estava pensando aqui essa semana, quando você me chamou para falar do Mank, que eu nem estava prevendo com a ideia de ver o Mank essa semana. Não era das minhas prioridades aqui não, mas é um filme que eu gostei, tá? Então, eu gostei do Mank, achei legal, mas não acho grandes coisas também. E eu estava pensando que quais filmes do David Fincher eu revi na vida. Eu acho que talvez eu tenha revisto Seven uma vez e talvez Clube da Luta uma vez. Acho que nenhum outro filme dele eu vi... Ah, não, mentira. O Alien 3. Acho que Alien 3 é o filme dele que eu mais vi. Não. E é o filme dele que me dá mais vontade de rever. Olha que coisa interessante. Talvez pela imperfeição do filme. Acho que eu gosto da imperfeição do filme. Me incomoda muito do David Fincher esse suposto perfeccionismo dele, sabe? Esse querer fazer tudo certinho demais, perfeitinho demais. Eu acho que nisso ele se esgota muito na primeira vez que você vê o filme. E os filmes imperfeitos, eles me permitem voltar e tentar decifrar essa imperfeição, tentar extrair o que o filme tem de bom. Não sei, já é uma coisa bem pessoal minha mesmo, assim. Alguns filmes imperfeitos vão crescendo com o tempo. E esses filmes que, teoricamente, são perfeitos, são muito certinhos, eu acho que eles se esgotam muito na minha primeira vez que eu vejo o filme. Eu não consigo perceber coisas novas na segunda vez ou na terceira. Talvez por eles serem tão bem feitos, eu acho que já diz tudo que ele tem que falar naquela primeira vez que eu vejo. Entendi. Mas eu gosto dos filmes, não tem nenhum filme dele que eu desgostei até hoje, sabe? Eu acho que Seven é bom, Clube da Luta é bom, aquele filme que ele fez com o Michael Douglas também, que é o The Game, Vidas em Jogo. Um filme que as pessoas falam um pouco hoje em dia, mas eu gostei na época, mas eu só vi no cinema. Legal. Eu tenho um filme aqui em casa, tenho um Blu-ray dele, mas nunca revi. Nunca é um filme que me dá, eu preciso rever o David Fincher. Sabe, Zodíaco é um filme que eu gostei bem quando eu vi no cinema, mas não é um filme que me apetece assim, da forma como apetece a maior parte das pessoas, né, dos cinéfilos, dos críticos e tudo mais. Todo mundo ama o Zodíaco. É um filme que eu vejo, mas não me deixa um pouco insatisfeito, talvez. Eu preciso rever, nunca revi também. E por aí vai, aquele do Quarto do Pânico. A Rede Social. Rede Social, pois é, acho que na Rede Social talvez eu tenha revisto, eu não me lembro. Mas é um filme que eu gosto, mas não amo também, sabe? Não, mas eu lembro que você gostou bastante. São filmes que não me surpreendem, assim.
Agora, eu vou chegar nesse ponto que você tá falando aí. Tá bom. Você já tá bom. querendo me desmoralizar falando. Não, tudo bem. Eu vou te gosto cortar, do Benjamin Button. Isso. O Benjamin Button é um dos filmes dele que eu mais gosto. E eu vejo que as pessoas odeiam o filme. Eu também gosto. Eu curto muito aquele filme, sabe? E esse é mais emotivo, né? Talvez por isso. É um filme que, finalmente eu vi o filme do David Fincher e eu senti algo próximo de uma epifania. Algo que os outros não me passam muito. Incluindo aí nesse hall o novo Mank. Eu não vejo um grande filme, não vejo um filme que fala assim, nossa, tô vendo alguma coisa que tem que ganhar o Oscar ou tem que ser elogiado e tudo mais. É um filme que eu vejo e confesso que, assim, eu gosto do Gary Oldman, eu gosto dos atores, gosto da fotografia, da música, mas não sei, me falta alguma coisa para dizer que aquilo é um grande filme ou um filme que eu vou querer rever, né, no futuro. Entendi. Falta o Borogodó. Não, Agora que você já pode me mandar embora. Não, que isso. Não, mas é curioso, porque a sua relação com o Fincher é parecida com a minha relação com o Christopher Nolan, por exemplo. Eu gosto de todos os filmes dele. Não acho isso tudo. Sim. Que as pessoas colocam o cara no altar como se fosse né, como foi agora esse ano, seria o salvador do cinema, né? O cara virou tipo Messias da pandemia. O Fincher, pra mim, é um Christopher Nolan também. Você tá no mesmo nível. Eu acho que o Christopher Nolan ele é mais problemático, talvez, que o Fincher. Eu acho que o Fincher é mais bem resolvido. Com certeza, na função dele de diretor. Isso é assunto para outro podcast. Mas assim, eu gosto do Christopher Nolan também. Eu não entendo esse ódio que todo mundo despeja no sujeito. Também acho que é exagerado, né? Mas esse ano eu odeio. Não é o rei da cocada preta. E tem essa questão do perfeccionismo também, né? Sim. Que é muito associada a ele. E eu acho também que quando eu vi o Seven pela primeira vez, foi uma decepção tão grande, mas aí tá muito mais ligado comigo, com minha expectativa, do que com o filme em si. Não fala mal do Seven perto da Raquel, não. Ainda bem que eu tô longe. Eu sou muito apaixonada por Seven, mas eu não revi no tempo em que estamos. Eu sou apaixonada na época lá que ele foi lançado. Eu tenho medo de rever, sabe? E encontrar problema. Pois tá vendo? Mas é um dos meus filmes favoritos do Fincher. Mas eu também gosto muito de Garota Exemplar, que não foi citado aqui, mas eu gosto pra legal, caramba. é bem legal. É um bom também. filme, eu gosto também. E o Seven, se tiver qualquer ânsia de matar aí, Raquel, desconta do Renato, tá? Mas o Seven, eu lembro de quando o filme saiu, as pessoas começaram a tratar o filme como se fosse a maior obra-prima, o filme mais assustador, mais perturbador. E quando eu vi o filme, eu falei, gente, 2 anos, 3 anos antes, tinha saído para mim um filme infinitamente superior em todos esses quesitos, que é O Silêncio dos Inocentes. E as pessoas estão dizendo que esse é um grande filme de psicopata, perto do Silêncio dos Inocentes, sabe? Que é um filme muito mais forte em tudo isso. Então aí acho que a decepção com o Fincher começou nessa época. Bem no início. E olha, né? que eu era um defensor já do Alien 3, Mas depois eu continuei vendo os filmes dele, continuei gostando, eu só não conseguia entender essa adoração toda que o Fincher tem. E é curioso que o Fincher é um sujeito que eu acompanho desde a época, desde que ele era moleque. Ele trabalhava na Industrial Light and Magic, trabalhava com efeitos visuais, que é algo sempre que eu curti bastante. Então trabalhou em Indiana Jones e o Tempo da Perdição, nos Star Wars, no Segredo do Abismo. Então era um sujeito que eu já acompanhava a carreira dele. E quando ele virou diretor com Alien, eu falei, nossa, que legal, né? Será que esse cara vai apresentar alguma coisa nova com relação a essa área de efeitos, pelo menos? E apresentou. Eu acho bacana como que ele trabalha os efeitos visuais no filme, principalmente a partir do Clube da Luta, né? Sim. Mas não é um diretor que eu fico aguardando ansiosamente pelo próximo filme. Aliás, cada vez menos tem diretores que eu aguardo ansiosamente pelo próximo filme, né? Acho que está bem decepcionante aí o mundo do cinema hoje. Eu não sei se é a minha tese que está fazendo isso comigo ou se... Tá vendo? Cada vez mais eu volto nos filmes mais velhos. Entendi. Bom, quero saber então da Ana também. Então agora as primeiras considerações dela sobre o filme. Curtiu, Ana? Você aguardava com alguma expectativa ou não?
Eu aguardava pelo tema, né? Pela história. Eu queria saber qual. Não pelo Fincher também. Eu tenho muito compartilho dessa visão do Quintão. Embora eu prefira o Christopher Nolan, mas enfim. Não é sobre isso que a gente está falando. Mas eu estava lendo que as pessoas comparam a rede social com o Cidadão Kane. Eu falei, como? Meu Deus. Aonde? Quando? Né? Aí ele mesmo, eu não tinha lido a entrevista dele. Ele é de uma arrogância assim que me deu ódio dele. Ele falando que as pessoas têm mania de compará-lo ao Orson Welles porque eles têm coisas em comum, eles demonstraram genialidade desde jovem. E ele fez a rede social em vários depoimentos, igual o Kane. Eu falei, meu Deus, mas não me lembra nem numa notinha de rodapé o filme. Eu nunca associaria por causa do magnata da internet. Eu falei, meu Deus, aí eu fiquei com mais preguiça dele. Mas eu tava com muita vontade de ver o filme para ver como é que se contaria essa história desse, digamos, relegado à coadjuvância, né, da história do próprio Kane, que seria o Mankiewicz, né? Eu já tinha lido o livro Este é Orson Welles, né, que o Orson Welles já fala muito sobre a produção do Kane. A Cidade das Redes, do Otto Friedrich, também conta muito dos bastidores. E aí eu fiquei curiosa, porque o filme ele tomou um pouco do partido da Pauline Kael, assim, que é uma coisa sem prova. Sim. É um achismo dela. Ela tinha muita gente viva e ela não perguntou a ninguém. E ela resolveu da cabeça dela fazer aquilo, né? É bizarro. Eu imagino que o Orson Welles, sem querer, mesmo que ele quisesse, ele já estava fadado a ser antipatizado, né? Porque era um cara de 24 anos, genial, no meio de um bando de gente que só se preocupava com dinheiro, não estava nem aí para arte. E eu acho que ele e o Mank dariam uma história maravilhosa de amizade, inclusive, pelo que eu já li, pelo que eu vejo, o que ele conta de como é que eles escreveram o roteiro. Uhum. E aí o filme vai e essa parte eu não gostei muito não. Mas eu gosto dessa coisa de pegar um homem que foi julgado para escanteio na própria história de Hollywood e colocar ele em evidência, como se fosse um Cidadão Kane, né? Tanto é que ele faz um filme preto e branco, com vários flashbacks, com vários, né, várias facetas desse homem pra gente tentar entendê-lo e tal. E eu gostei muito do filme, assim, acho que é um retrato interessante pra gente pensar. Eu acho que não vai fazer muito sucesso, porque eu acho que só quem conhece bem a história e gosta de Cidadão Kane ou gosta do Orson Welles, conhece aqueles personagens envolvidos, que eu acho que pode se envolver melhor com o filme. Eu comecei a ver uma primeira vez, eu confesso que eu fiquei um pouco cansada, assim, e aí eu tava exatamente cansada, mas aí recomecei a ver, eu gostei mais, porque ele requer muita atenção, ele tem muita informação, assim, né, e se você conhece a história, ela vai ficando mais rica, né, à medida que ele vai contando. Sim. Se você sabe de quem que ele está falando, que piada é aquela que foi feita com um determinado produtor, é aquela coisa da metalinguagem, né? Quanto mais você for um leitor crítico a respeito do tema, mais você vai absorver melhor o filme, né? E o filme é cheio disso. Né, ele tem essa coisa, ele tem essa pretensão, né? Uma fotografia em preto e branco muito maravilhosa, querendo lembrar os enquadramentos o que eu acho irônico, né? Porque isso não é do Mankiewicz, definitivamente, isso é do Orson Welles. Né? É isso que eu acho legal. Então ele apropria disso, mas eu confesso que não interessa pra ninguém o que eu queria de um filme, né? O diretor faz o que ele quiser, mas eu acho que um filme à la Ed Wood seria mais interessante, um amor ao cinema, mostrando, uma declaração de amor ao cinema, mostrando que o melhor ou o pior estão no mesmo barco para aqueles executivos de cabeça mesquinha, entendeu? E eu acho isso poderia render um filme mais bonito, menos frio. Ele tem uma certa frieza, igual o Carlos falou, né? Ele tem uma certa frieza para tratar com os personagens,
E, enfim, ele tenta fazer uma música que lembre o som da época, mas eu acho, às vezes, eu não sei o que vocês acharam, mas eu acho a música, às vezes, inoportuna. Ela atrapalhava a cena em alguns momentos pra mim. Ela chamava mais atenção do que a cena. Mas eu não sei se é um problema meu, né? Não sei, enfim, o que vocês acharam? O que você acha, Kel, a respeito disso, do som, né, que a Ana já começou a pontuar, e também sobre essa frieza, né, que ela também comentou que o filme traz e, enfim, é uma característica, né, pelo que o Quintão falou no início, dos filmes do Fincher. Sim, é uma característica e essa frieza, pra mim, assim, não me incomoda. Eu gosto disso no filme. Eu acho que ele não queria romantizar a Era de Ouro, ele não queria romantizar e trazer uma ode, né? Eu acho que ele queria, através desse personagem que foi, né, marginalizado, digamos assim. Uma coisa assim, né? Através desse personagem, ele queria exatamente criticar e falar sobre a política que envolve tudo aquilo ali. Pra mim foi o que mais pegou. Foi essa crítica política pesada, certeira, sabe? Tipo, como de que indicar um ambiente sórdido, né, nos bastidores ali, né? Sim, e a hipocrisia que existe, sabe? De estarem criando histórias ilusórias de sonho, mas que por trás carrega toda uma podridão, sabe? Essa questão da propaganda política a favor de um candidato, né? E contra o candidato socialista, sendo que eles próprios nem tinham uma noção de política também geral, porque pouco se importavam com o que estava acontecendo com o nazismo. Tem uma cena lá que o Louis B. Mayer, ele fala, né? O que é campo de concentração, sabe? Então, assim, eu gosto disso, de como que através desse personagem o filme está abordando questões políticas que reverberam hoje, porque essa questão das fake news, né, da desinformação, e que eu fiquei pensando muito a rede social também, porque na época que ele fez a rede social, essa coisa do Facebook não estava lá ainda, né? Dessa coisa de como que as redes sociais e o Facebook em si podem alterar a política por causa de informação. Ainda não estava, sabe, desenvolvido lá. E aqui ele fala disso, sabe? Então, de certa maneira, ele provavelmente deve ter pensado, nossa, lá no meu filme da rede social, sabe, isso me faltou, assim. E aí nessa coisa de criticar, eu achei bem interessante os diálogos, apesar de que realmente eu concordo, é muita coisa, eu acho que fica até um pouco muito difícil falado, né? Isso, nesses diálogos mais políticos, é muita informação sendo dita ali. E eu acho que tem a ver também, porque ele tá falando de um roteirista, né? Então ele quis trazer essa força da palavra mesmo e tal. Como a Ana também comentou que ele veste o filme como se fosse um Cidadão Kane, como se fosse um filme da época. Eu acho que, sei lá, isso talvez seja até um comentário de como que as coisas elas estão interligadas, como que esse filme, essa grande obra-prima maravilhosa, na verdade é essa criação conjunta, né? Como que são essas duas coisas. Mas eu concordo com a Ana também quando ela diz sobre como pinta o Orson Welles, porque por mais que não seja sobre isso, eu não vi em nenhum momento abordar treta, nem abordar colaboração. Eu vi um momento muito específico de uma quebra de contrato, né? Essa quebra de contrato, porque houve, tipo, eu te contratei para poder fazer uma escrita e não pedir crédito, e você tá me pedindo agora. Então eu consigo compreender a raiva desse gênio de 24 anos que de repente vai ter que abrir mão de algo, sabe? Mas ao mesmo tempo é um recorte que pode passar a ideia de que, sabe, ele é aquele cara explosivo e orgulhoso e mesquinho e tal. E ao longo do processo do Mank,
ele tá completamente sozinho nessa criação, né? Será que foi assim mesmo, sabe? Será que nessas ligações com o Orson Welles foi assim? O filme passa como se ele realmente tivesse feito essa escrita absolutamente sozinho, né? Tanto é que no final ele fala algo assim, né? Que o crédito é pros dois, mas que na verdade fui eu quem fiz, assim. Tem essas polêmicas, inclusive o Houseman, né, que é o cara que toda hora vai lá no sítio do Mank, ver como é que as coisas estão, ele também contribuiu pro roteiro e isso em nenhum momento é mencionado no filme, né? Ele também deveria levar crédito, né, mas não exigiu igual o Mank. Mas realmente, eu acho que desde o início, né, no letreiro de abertura, quando a última frase aparece por último, né, dizendo que o Orson Welles podia escolher quem ele quisesse para trabalhar no filme, exato, já dá a entender que teria algum problema ali, que ele escolheu justo o cara que é difícil de lidar, né? E aí que eu acho interessante é que a Ana mencionou, né, sobre o estilo de filmar, né, os enquadramentos, né, que o Fincher usa, lembrar mais o Welles, né, lembrar mais o estilo de direção do Welles. Isso a gente percebe em vários momentos, inclusive com referências diretas ao Cidadão Kane, né? Por exemplo, aquele plano que ele deixa a garrafinha cair é um plano do Kane deixando o globo de neve cair, né? É uma alusão direta. Mas na abertura também, a forma como a gente vai chegando até o rancho, né, até o sítio, lembra também um pouco como a gente vai chegando a Xanadu. Né, esses planos, né, um atrás do outro, mostrando placas e tudo, e chega lá essa figura que é jogada na cama e fica lá convalescida, né, porque tá com a perna quebrada e passando por essa crise toda. Você tinha me perguntado sobre o som, eu gosto. Porque eu acho que parece que você tá vendo um filme da época mesmo, assim, sabe? Nos diálogos, né? Tipo, aquele som diferente. Sim, enquanto ao som, sim, eu tô falando da trilha musical mesmo, que eu acho que ela da trilha. Ela entra, às vezes, um jazzinho numa conversa tensa, sabe? Tem umas coisas meio fora de propósito com a música. Eu acho, em termos da condição sonora, a ambientação sonora é bem legal mesmo. Ele faz umas fusões de sons à la Cidadão Kane, né, também. Sim, sim. De um som entrando numa outra sequência, né? E essa textura, né, que tem um pouco de eco, assim, né, lembra bem a captação da época mesmo. E tem essas marcas também de cigarro, né, que aparecem ali no cantinho da tela, né, que é o que ele já tinha falado no Clube da Luta, né, brincado com isso, que era algo que os projecionistas marcavam lá, né, para poder fazer a troca do rolo. E aqui ele usa isso também para também trazer um outro elemento que vai remeter a esse cinema antigo, né, a forma de assistir a esses filmes. Enfim, eu acho que nada disso é gratuito, acho que toda essa construção na imagem, no som, para parecer que a gente está assistindo a um filme da época, faz parte da visão do próprio Mankiewicz, como que ele via o cinema na época, né? O filme todo é o ponto de vista dele. Enquanto a gente vê ali os flashbacks que aparece lá a máquina de escrever, né? Os intertítulos, como se fosse o roteiro sendo escrito, né? Falando o local, quando e tudo, isso também é o ponto de vista do Mankiewicz, né? Porque ele está escrevendo o roteiro e lembrando dos encontros dele com o William Hurst, que vai ser a inspiração ali supostamente, né, ninguém confirma, mas a gente sabe que pro personagem principal. Esse roteiro, a gente não mencionou ainda, o roteiro do filme, né, do Mank, foi escrito pelo pai do Fincher, o Jack Fincher, que já é falecido. Nos anos 90, né? Pois o que é curioso também, né, porque a gente está falando de um filme que fala sobre colaboração diretor-roteirista, e aqui o Fincher não teve essa oportunidade, né, diretamente, porque ele pegou um texto pronto, que passou por revisão, claro, mas ele não teve essa relação, né, para poder fazer o filme. Tem até uma certa, acredito, um certo respeito, né, que ele deve ter tido uma veneração, né, pelo texto original, porque foi escrito pelo pai,
Então... E não dá pra brigar com o pai, assim, né? Vai ter ainda mais depois que um extracampo psicanalítico aí também que dá pano para outra discussão, né? Mas o que eu gosto nisso tudo que a gente está falando, né, e vários desses elementos que eu trouxe aqui, é justamente como que o Fincher faz uma discussão metalinguística sobre cinema, né? Exato. Porque ele está falando de um roteirista, está falando sobre o processo de escrita de um roteiro, e você percebe a direção o tempo inteiro, né? Porque ele está interferindo o tempo inteiro na imagem, está se mostrando, porque ele faz esses enquadramentos, faz essas alusões, essas referências, essa marcazinha de cigarro, toda essa textura que ele imprime ao filme. E se a gente pensar que isso tudo é para fazer o filme parecer um cinema clássico, paradoxalmente, né, a gente percebe o tempo inteiro a direção por isso. Porque o cinema clássico é para a direção não aparecer, né, para você prestar atenção na história, não na direção. Perfeito, Renato. E aqui ele acaba fazendo justamente o contrário, né? Acredito que para nós que somos cinéfilos isso é muito óbvio, muito na cara, né? A gente perceber a direção. Agora, para quem tá só vendo o filme, não estuda cinema, não percebe nada disso, talvez o envolvimento seja maior, né? Mas mesmo assim, ninguém vê um filme como esse hoje e não presta atenção que, sabe, tem alguma coisa ali, uma marcazinha de cigarro, o som tá diferente, a imagem tá preto e branco, e acha que, né, de cara a pessoa já se sente vendo um filme antigo, como se estivesse vendo um filme antigo, né? Não, e além de ser um filme de época, né, de mostrar os cenários, de sets de filmagem, né, e isso que você falou também do próprio o cabeçalho, né, de cada cena de roteiro aparecendo para quem não conhece, você percebendo como que é uma coisa que o Mankiewicz foi criticado na época, né, pelos produtores do Kane, que o filme estava confuso nas idas e vindas no passado, e aí tem até uma crítica, né, que o Hausmann tá lendo lá e falou, olha, tá muito confuso essas idas e vindas no passado, e Paraná. E aí ele pega e tenta ser didático, colocando o trecho do roteiro, né, tipo assim, flashback, 1900 e tanto, tipo assim, gente, vamos voltar aqui. A gente só entende a construção desse roteiro a partir do passado desse personagem. Senão você não entende esse personagem hoje. Isso é genial mesmo, né? Muito legal essa reflexão toda que você fez sobre a ideia da metalinguagem como uma coisa que é para evidenciar a narrativa, né? E ao mesmo tempo falando do clássico que tentava esconder isso. Muito legal. Pois é, ouvindo vocês falando aí e lembrando do filme também, é um filme que me confunde muito. Eu vejo tanto que o filme me confunde agora, né, que a gente está conversando sobre. Porque, ao mesmo tempo que ele é uma grande homenagem ao cinema clássico, ele não fala sobre o processo realmente de fazer um filme. Ele mostra um roteirista em cima das suas inspirações e tentando colocar as palavras no papel, mas o filme se encerra a partir do momento que ele termina o roteiro. E, ao mesmo tempo em que o David Fincher glorifica a figura do Mank, né, do Mankiewicz, ele diminui a figura do Orson Welles no processo, ele copia o Orson Welles o tempo todo. Pois é. Sabe, assim, se a figura do Orson Welles é tão insignificante assim, né, claro, proporcionalmente à figura do Mank, por que o filme todo é calcado em cima de uma grande homenagem visual às ideias do Orson Welles ou do Greg Toland, ou seja lá quem for? Mas são as escolhas do diretor. E quando a Ana falou, inclusive lembrou do Ed Wood, eu vou entrar com outra polêmica também, que eu também não sou o maior fã do mundo do Tim Burton, mas eu acho o Ed Wood melhor do que qualquer filme do David Fincher. Pois é, eu também acho. O Ed Wood é muito bom mesmo. E é um filme que me passa essa ideia de amor genuíno ao cinema, sabe? Sem essa pretensão de se colocar acima daquilo. O que eu vejo no Mank é que o David Fincher se coloca acima do que ele está colocando, do que ele está falando. É o que me incomoda. Mas vocês acham que me incomoda. Mas vocês acham que ele queria passar amor ao cinema com esse filme, assim, sabe? Ué. Que essa era a intenção. Porque eu acho que ele não queria falar de, sabe assim,
ele não queria falar de amor ao cinema, a importância do cinema clássico. Eu acho que ele estava mais interessado em meio que investigar como que essa grande obra-prima foi escrita. Sim. Né? Então, assim, o que levou esse cara a escrever esse baita roteiro? Só que não é só um roteiro, é também um filme de um grande diretor. Então, por isso ele traz essa referência do diretor para a imagem e a referência do roteirista para a escrita. Eu acho que ele faz um pouco disso, assim. Mas eu acho que ele não tá querendo falar de amor ao cinema, ou respeito ao cinema. Ele tá querendo exatamente falar. Ele tá querendo falar de processos que acontecem para que essa. Eu acho que o David Fincher é incapaz de amar, para começar. Você matou a charada agora. Então, mas assim, quando ele volta nessa questão da origem do Cidadão Kane, é outra coisa que me confunde também. Porque ele quer fazer uma crítica, né, àquela situação política, como a Raquel falou muito bem aí. Inclusive me lembrou de uma coisa que eu tinha até esquecido do filme, que é a questão da campanha política, das fake news e tudo mais, algo que chamou a atenção quando eu estava vendo, mas fake news. Só que eu não acho que ele é ferino bastante, sabe? Tem um filme que fala sobre Hollywood desse período, que é um filme do Schlesinger, eu acho, que chama O Dia do Gafanhoto, é isso? Eu acho que é muito mais ferino em mostrar como que é sorte do bastidor do cinema. E eu não acho que o Mank mostra isso, sabe? Eu acho que as figuras que ele tenta ironizar, que ele tenta criticar, que é a figura do Hearst, a figura do Louis Mayer, da amante do Hearst lá, são figuras que ficam simpáticas na tela. Ficam. Inclusive o Hearst é mais... De ver. Ele é tratado com mais carinho, principalmente na montagem final. Muito carinho. E é um grande ator, o Charles Dance. Na montagem final, ele faz um paralelo entre o Hearst e o Orson Welles. E o Hearst é um gentleman e o Orson Welles é um escroto. Exatamente. Mimado que sai destruindo tudo. Porque o Fincher, ele falou, eu vou fazer igual o Mank, eu vou perder os amigos, mas eu não vou perder a cena. Né? Ele não quer perder a ideia de relacionar o Orson Welles com o Kane, com o próprio Kane, né? Que o próprio Mank fez isso, mas ele não põe isso no filme, ele põe isso de uma forma equivocada no final. O final é o que mais me incomoda. Aquela montagem paralela ali, ele relembra o Cidadão Kane, que é o final, que ele vai andando com a bola de vidro e se transformando em vários espelhos, andando pela mansão. Ele faz o Hearst ir andando com ele para tirar ele de casa, né? Abre a porta para ele e elegantemente fala, sai da minha casa. E paralelamente mostra o Orson Welles quebrando tudo, como é a cena anterior a essa no Cidadão Kane. Exatamente. Né? Então ele mostra que um acesso de raiva, ele ainda fala, me lembro de colocar isso quando a Susan no roteiro, né? vai embora. Sabe, porque realmente o Bogdanovich, no livro dele, ele fala isso, que o Mankiewicz começou com uma imagem do Hearst, e à medida que ele foi discutindo com Orson Welles, ele percebeu que aquele personagem também era o Orson Welles. E o Orson Welles, quando foi filmar, percebeu isso também. Tanto é que ele conta que o Mankiewicz fez ele conta pro Bogdanovich que o Mankiewicz fez um cara muito cruel, muito perverso, muito frio. E o próprio Orson Welles transformou ele num cara simpático, que sabia lidar com as pessoas, um cara charmoso, mas que foi criado pela imprensa, né, por um jornal. Então, que ele precisava ser um cara charmoso para ele conseguir o que ele queria. Então, isso é o próprio Orson Welles. O Orson Welles é esse cara meio Lula, sabe? Que entra no covil dos lobos, faz um pouco o jogo dos lobos para conseguir o que quer, dentro de uma certa simpatia e tal, e toma todas as pedradas, né? Porque ele faz realmente aquilo que ele se propôs a fazer. É porque ele chama a atenção também, né? Ele se expõe ali na vitrine. E, bom, outra coisa, então, falando mais uma coisa que me confunde também, é que vocês falaram que é um filme que vai atrair as pessoas que conhecem o cinema da época. Só que, ao mesmo tempo que ele faz uma coisa para nicho, teoricamente, ele usa esse
várias estratégias narrativas, como colocar, por exemplo, esses trechos do roteiro, flashback, dia, tal, para poder explicitar coisas que o Cidadão Kane não fazia. É isso que eu falei, para aclarar a história. É de nicho, mas não é. Então, acho que o David Fincher, ele não conseguiu compreender muito bem o que ele estava fazendo, o que estava levando ele a fazer esse filme. Né? E essa crítica, eu acho que a Raquel falou muito bem, que ele quer fazer uma crítica, eu acho que ele quer, só que ele quer ser sutil também. E às vezes isso atrapalha, porque uma crítica que eu acho que é maravilhosa que ele faz no filme, mas ela é muito sutil, é como ele trata a Marion Davies. Porque a Marion Davies, ela foi colocada numa fogueira pela mídia, por ser amante do Rush. E qual é a cena, como é que ela aparece no filme? Sendo no topo de uma fogueira para ser queimada. Isso é muito legal. E ela chama o Mank para ir lá acender o cigarro dela. E é outra figura muito simpática no filme. Legal. Mas ela era simpática. O Orson Welles e o Mank eram muito amigos dela. Ela foi tratada como uma idiota loura, uma lourinha burra, por ser amante de um homem mais velho. E aquela coisa que as pessoas já jogam pedra achando que ela era uma interesseira e tal. Mas ela cuidou do Rush até o final da vida dele. Quando ele estava com dívida, realmente, ela não vendeu os papéis que ele tinha, igual fala ali. O Orson Welles conta, ela tinha joias mesmo, que ela vendeu tudo para pagar a dívida dele. Ela gostava mesmo dele. E, inclusive, o Orson Welles fala que a única coisa que ele se inspirou nela para Susan, ele e o Mankiewicz, foi ela gostar de quebra-cabeça, ela ser bêbada, alcoólatra, e ela se interessar por ele dentro da ideia do passado dele, como um homem comum e não como um milionário, né? Que isso era dela, e que ela era brilhante nas festas. Ela sempre falava uma coisa à la o Mank, mas aí ela falava às vezes coisas inoportunas, porque ela era muito sincera, e eles botavam a culpa na bebedeira dela. Isso está muito bem no filme, eu acho que está muito bem retratado isso no filme. Sim, só que a gente vê no Cidadão Kane, conhecendo os personagens só pelo Cidadão Kane, a gente não consegue imaginar que o Rush era um cara, né, simpático, igual mostra esse filme. A gente não consegue imaginar a Marion Davies também assim. Não consegue imaginar ninguém assim. E esse filme mostra esse outro lado, de que eles são personagens simpáticos, de forma que quem não conhece o Cidadão Kane e quem não conhece a verdadeira história, né, quem era realmente o Hearst, o tanto que ele influenciou na América naquele período, vai achar que o Mank foi um puta traíra com ele. É a sensação que dá justamente no filme. Então é um filme confuso sobre essas intenções que ele tem. Ele quer criticar, mas ele faz essas personagens ficarem tão simpáticas, né, para o público que está vendo aquele filme e fala, pô, eu não quero ver o Charles Dance, que é um ator que eu adoro, que está muito bem no papel do Hearst, sofrendo essa humilhação pública desse bêbado, sabe? Aliás, mesmo os bêbados são retratados de forma simpática no filme, né? Acho que eu nunca vi um filme que todos os alcoólatras são simpáticos, não são interessantes, assim. Então, acho que ele ficou com medo, realmente, de pôr o dedo na ferida. A crítica foi até certo ponto, né? Mas olha pode haver por ser um filme da Netflix que tá mirando o Oscar, né? Então é aquela coisa de, olha, critique, mas não tanto, porque a gente quer ganhar um prêmiozinho, tá? Então vai com calma. Olha só o que o próprio Orson Welles falou com o Peter Bogdanovich sobre o Mank. Ele fala assim, porque eles comentam, até isso tá no filme, né, que é aquela cena do Kane. Adoro essas anotações da Ana, sensacional, ela sempre traz umas... Não, mas vocês lembram daquela cena no Cidadão Kane, né, que o Bernstein conta pro repórter que ele viu de relance uma moça de chapéu no cais e que não teve um dia na vida dele que ele não se lembrasse dessa moça, né? E o Mank até brinca no filme, gozando, né? A cena não leva a lugar nenhum, mas ela é uma cena tão bonita. E o Bogdanovich comenta com o Welles, né, que ele gosta muito dessa cena, né? Aí ele fala, aí o Orson Welles fala, essa é a melhor cena do filme, inteiramente de Mank. Quem dera fosse minha. Mas a contribuição de Mank foi enorme. Eu o adorava, todo mundo gostava dele. Ele era muito admirado. Mas ninguém era mais triste, mais amargo e mais divertido do que Mank. Um perfeito monumento de autodestruição. Quando a amargura dele não era dirigida diretamente a você, ele era a melhor companhia do mundo. Legal. Eu achei essa descrição perfeita.
Perfeito. Porque é isso, o filme se ocupa muito do Mank, né? Eu acho que faz isso muito bem. Aliás, ótima atuação do Gary Oldman, né? Que, aliás, é uma figura simpática também, né? Achei uma das melhores atuações dele em muito tempo, porque ele já vinha fazendo uns filmes aí que ele estava repetindo o que o Al Pacino e o Robert De Niro fizeram aí alguns anos atrás, né? De ficar virando estereótipo, né? Ficar atuando só daquela forma histriônica, né? Aqui eu acho que ele conseguiu dosar isso melhor e meio que some ali dentro do personagem, né? Você não vê o Gary Oldman, você entende quem é o Mankiewicz, né? Que ele construiu ali. Então, o Oscar amenizou ele. E acho muito bom que o filme faça isso, mas ao mesmo tempo eu concordo com vocês que ele perde essa oportunidade de mostrar pra gente quem era o tal do Hearst que inspirou o Kane, né? Porque o Charles Dance é esse cara que é um ator fantástico, né? Um gentleman e que interpreta vilões sendo esse gentleman, né? A gente gosta dos vilões que ele interpreta. Basta lembrar aí de Game of Thrones para citar um dos trabalhos mais recentes dele. Que ele era o patriarca da família mais perversa da série, né? Ele sempre parece ser a pessoa mais inteligente no recinto, Charles Dance, independente do papel que ele faz. A cena do jantar, ele né? Que inteligência pelos olhos, sabe? A cena sabedoria. A cena do jantar aqui no Mank, né? Que o Mank chega lá bêbado e começa a falar poucas e boas, né? Falar tudo lá para eles, né? Causa aquele constrangimento todo. O Charles Dance só atua com o olhar, né? Sim. Se posiciona assim na mesa e fica olhando e observando, né? É maravilhoso. Eu acho que essa coisa de ele... Eu discordo que ele pareça simpático, sabe? Eu acho que realmente o Mank, pra mim, é essa figura mais simpática mesmo, apesar de tudo, assim. Eu acho que não aprofundou em relação às contradições dele, assim. Abraçou muito o lado dele. Eu acho que foi protetor enquanto o personagem, né? Mas porque também tá falando de uma visão muito dele, né? Como você comentou. Só que eu acho que os outros, eles não são tão simpáticos assim. Eu acho que passa uma ideia de simpático porque é essa postura, sabe? É meio que... Sabe aquela coisa da passiva agressividade? Tipo assim, sabe? É como se fosse uma ilusão. Essa pessoa mantém a aparência. Isso, mantém a aparência de simpático, sabe? Pelo menos pra mim, assim, eu não senti nessa cena mesmo do jantar uma opulência toda, que as pessoas estão todas praticamente fantasiadas, né? Então tem toda essa coisa do ilusório. Então, meio que você também tá se deixando iludir por essa simpatia, saca? Mas esse cara é um magnata. Esse cara tá por trás de uma fake news pesadíssima, né? De uma propaganda pesadíssima. Enfim, então, eu acho que ele tem essa capa de simpatia, mas que, na verdade, ela tá camuflando coisas. Entende? Eu acho que E aí, quando ele vem... Quando o Mank vem nessa cena de jantar e constrange, eu tô, assim, amando que ele tá constrangendo essas pessoas. Também. Eu não tô achando que, pô, coitadinho, sabe? Os caras lá estão só jantando, curtindo. Eu também adoro. Porque o que eu entendi, né, da crítica que o Quintão e a Ana fizeram, e eu concordei, é que é mostrado muito pouco do que o Hearst era por trás seria capaz. Do que ele seria capaz. Né? Mesmo ele fazendo a gente não tem essa noção pelo filme. Não tem só pelo filme. Mesmo fazendo tudo isso, o Mank ganhou o Oscar a si mesmo, sabe? Ele teve, a gente termina com... Isso que a Raquel falou, eu acho que tá nas entrelinhas, sim. Tem sim. Porque, por exemplo, aquela cena que a Marion Davies fala, né? Que ela viu ele escalando o gabinete do presidente como se fosse um elenco de um filme. Ele só dá uma olhada pra ela sabe, tipo assim, eu tô fudida. Quando eu for sair daqui, eu tô fudida. Né? Tipo assim, na frente dos outros, ninguém vai ver nada.
Mas quando eu estiver sozinha com ele, é igual no Kane, né? Que a Susan ficava lá fazendo os quebra-cabeça e o Kane gritando com ela de longe na casa. A gente não tem essa referência, mas tem indícios sim, isso é verdade. Eu acho que tá na sutileza. E o problema talvez seja ser muito sutil, né? É muito sutil e aí acaba dando uma certa dignidade pro personagem. O cara que não faz escândalo em público. Ele não é igual o outro que chega lá bêbado e não é igual o outro que chega lá e quebra tudo. Mas é um cara que fudia todo mundo por trás. Inclusive ele tentou comprar o filme da RKO, né? Por sei lá quantos $1.000 e o Charles Leder, o Schaefer, né, que era o coprodutor lá, que não deixou. Que o Orson Welles fala que graças a ele que o filme existe, porque ele não fez essa oferta do Rush pra RKO. Porque a RKO tava mal das pernas. Se ele tivesse feito a oferta de dar o filme pra ele botar fogo, eles teriam vendido. Eu adoro a cena mesmo que ele vai conduzindo o Mank, sabe? Assim, elegantemente, pra se retirar. Ele vai calmamente do ladinho, depois de toda essa, né, essa pataquada, que todo mundo sai aterrorizado, e aí ele vai conduzindo calmamente o Mank, sabe? Você não sabe nem o que ele tá querendo com aquilo, parece que ele tá perdoando, o Mank achou ótimo o espetáculo. Carinhosa, né? Ele Exatamente. faz de forma carinhosa com o Mank. Ele Mas como aí, se compreendesse o Mank, assim. Compreende porque ele tá tão fragilizado neste momento. Só que aí o que ele faz? Ele só fecha a portinha na cara dele. Fala assim, ó. Eu gosto também. Então eu acho que é isso, assim, são essas sutilezas, sabe? É porque nem a questão do Hearst ser esse magnata da imprensa fica muito clara pelo filme. Você tem uma noção assim do poder que ele exerce ali. Eu estava lendo agora uma entrevista com o neto do Mankiewicz, que saiu na IndieWire, e ele conta que depois ali do Cidadão Kane, o Mank sofreu um acidente de carro porque ele parece que estava bêbado, dirigindo embriagado, e aí ele foi detido, e o Hearst, como vingança pessoal, transformou esse caso numa repercussão assim na imprensa para acabar com a imagem do Mankiewicz, sabe? Ele fez aquilo de propósito, ele usou o poder dele, a influência dele na imprensa, para tornar o caso uma notícia de primeira página, e nem foi nada assim, entendeu? Eu não mas sabia isso tá disso, um mas pouco olha, no filme que ele fez contra do filme, o Sinclair. Né? Exato, ficou fora do filme. Mas isso não se liga ao filme que ele fez contra o Sinclair? Não, porque no filme isso é colocado como responsabilidade do cara do estúdio, do Irving, né? O Thalberg? Do Thalberg, confundi. Que o Mank vai lá no escritório dele e dá ideia, né? Então fica parecendo que a coisa toda foi feita por causa do estúdio, não do Hearst, entendeu? Ele tava ali, ele é parceiro dos caras, mas o filme... eu acho ele confuso em quem ele aponta o dedo, sabe? Mesmo quando o Louis B. Mayer, ele fica uma figura meio patética até, mas eu acho que ele passa a ideia no final, pelo menos para mim, enquanto espectador, de que ele é uma figura mais ingênua do que má mesmo, do que assim, perniciosa. O Meyer, né? Até nessa pergunta que ele faz lá, por que é campo de concentração? Parece que eles realmente acreditam no mal do comunismo. Não é porque eles estão defendendo interesses específicos da classe. Parece o povo bolsominion daqui, né? Exatamente. Eles acreditam realmente que aquilo ali vai ser péssimo para os Estados Unidos, para o mundo, come criancinha, aquela coisa toda. E eles não eram burros daquele jeito, né? Pois é, não é possível, porque é que eu vejo como ironia, saca? Eu sei lá. É igual quando ele vai pra frente ali do teatro, que ele vai falar com os funcionários dele, fala: nossa, a gente é uma família, vocês têm que nos ajudar agora, né? Então, sendo que antes ele tava lá todo pomposo, né? A gente tem ali uma câmera que enaltece ele apresentando os estúdios, né? Ele vai andando pelos corredores, explicando o que significa MGM, que na verdade todo mundo acha uma coisa e é outra, enfim, aí depois entra no palco ali, né, pra pedir a ajuda da família. Por quê? Porque quero reduzir seus salários. Né? E ali a gente tem que estrelas... começa a bater palma é o Barrymore, né? Que assim, representa a linhagem...
E aí tem essa condição de estrelas que ganham muito bem, então, poxa, eu vou ajudar essa família, né, tadinha. E também as pessoas de produção que provavelmente ganhavam muito mal. E aí, sabe, nem isso tá sendo visto, assim, essa diferença social ali, né? Enfim, eu sinto que é muita ironia. Eu acho que tem ele destila uma ironia por um lado e uma grosseria por outro, assim. Ele é sutil e ele é um elefante numa sala, numa cena seguinte, entendeu? E essa coisa dele tirar informações, eu acho isso meio leviano, porque essa coisa do Orson Welles aparecer... Ele aparece cinematograficamente, né? Aquela cena dele aparecendo, igual no Terceiro Homem, igual no Verdades e Mentiras. Ele é bem o ícone de como aparece o Orson Welles, né? Aquela coisa icônica, a voz e aquela aura em torno do gênio e tal. Mas ele mostra, ele tá envolvido lá com o filme do Conrad lá, e ele não liga, então é como se ele... Coitado do Mank, ele tava lá sofrendo, fazendo tudo sozinho, como um ghostwriter. Ninguém fala que... isso está no livro do Bogdanovich, né? O Bogdanovich, ele foi nos arquivos da RKO, ele entrevistou o Orson Welles, ele entrevistou as pessoas envolvidas no processo para ele registrar isso, então não é também um fã do Welles defendendo a bola, né? Mas ele conta que o Mankiewicz estava cheio de dívida, né, por causa de jogo. A MGM tinha contratado ele, mas ele prometeu pro Louis B. Mayer que ele não ia mais jogar, e o Louis B. Mayer pegou ele jogando com a equipe inteira lá, igual tem uma cena lá no filme, né? E aí ele despediu ele no dia seguinte. Então ele estava lotado de dívidas. Ele pegou, resolveu beber e ir para Nova York com um amigo, e largou a mulher dele com as dívidas todas, que é o momento do acidente, que é aquele momento que ele quebra a perna, né? E aí o Orson Welles, sabendo que ele quebrou a perna, e sabendo que ele era maldito, porque o Orson Welles tinha uma atração por esses malditos, porque ele mesmo era um, ele contratou ele por $500 por semana para ele escrever programas de rádio para ele, com o Hausmann. E para Mercury, né? E aí que ele falando, ele teve uma colaboração com ele incrível, porque ele e o Hausmann, igual o Carlos também lembrou, eles revisavam, eles discutiam os três as histórias, e eles tinham um prazer imenso nessas discussões, porque eram três pessoas geniais conversando, trocando ideia, né? E aí o Orson Welles fala que eles trocando ideias, o Mankiewicz falou com ele, eu tinha uma vontade de fazer a história de um homem poderoso que morre e ficam investigando quem é esse homem e tal. O Orson Welles, vamos fazer isso, vamos fazer. E aí o Orson Welles falou, mas isso vai dar um pano para manga. Interessante, que é uma ideia que eu sempre tive de mostrar vários pontos de vista sobre uma mesma cena. Ele queria que todas as cenas fossem parecidas, com ângulos diferentes, porque eram pontos de vista diferentes. E aí eles falaram, vamos fazer? Vamos. Eles tiveram milhões de discussões e começaram a escrever. E aí o Mank teve a ideia do Rosebud para interligar, para ser o mote da história, né? Tem que ter uma chave para começar essa investigação. E nem ele, nem o Orson Welles gostavam de Rosebud. O Hausmann e os executivos da RKO amaram o Rosebud. Mas o Orson Welles fala que nem ele nem o Mank gostavam, mas era a única solução para arrematar a história. E aí por isso que no final ele fala, isso aí eu fiz mesmo, e o Mank adorou, que ele fez no final, o repórter falou, talvez não seja nada importante, Rosebud, porque o que vai definir a vida de um homem, né? Que eles fizeram isso para zombar do gancho que eles construíram, né? E aí ele fala, como ele ficou engessado e tal, e ele estava sem grana e ninguém queria contratar ele, eles fizeram um acordo com ele, por isso que ele está escondido lá, gente. Isso não fala no filme, fica parecendo que o Orson Welles foi cruel, deixou ele escondido porque ele era um alcoólatra e ele não podia beber. Não, é porque ele estava com um contrato ainda semi-suspenso com a Metro,
Ninguém queria dar filme pra ele. E o Orson Welles pensou, vamos fazer o filme? Eu vou fazer na minha versão aqui, você vai fazendo a sua aí, porque a gente tá brigando demais e isso não vai chegar a lugar nenhum. Porque eles estavam discutindo muito as ideias e não saía do lugar. Aí ele falou, depois a gente pega esses 2 roteiros, né? E aí a gente junta. Agora, a versão final é minha, porque eu sou o diretor. Uhum. Ele fala isso claramente com o Bogdanovich. E aí ele fala que, a secretária do Orson Welles, inclusive, dá um depoimento pro Bogdanovich falando que ela viu, porque tem aquela secretária lá que me irritou bastante, aquela datilógrafa lá, inglesa, com aquela força que você não sabe de onde, A Lily Collins. com aquele jeitinho de falar, chamando todo mundo pelo primeiro nome, numa época que isso não existia, mas enfim. Porque a Pauline Kael se baseou no depoimento dessa mulher, porque ela falou que não viu o Orson Welles datilografando nada, e ela datilografou tudo pro Mankiewicz. Só que a secretária do Orson Welles fala assim, gente, enquanto ele estava sendo maquiado fazendo o filme, eu datilografava cenas inteiras, porque ele mudava durante a produção do filme. Praticamente tinha 2 roteiros, né? Não, tinha 5, porque na hora ele ia fazendo outro, entendeu? Então tinha um que eles começaram antes, tinha um que ele fez sozinho, o que o Mankiewicz fez sozinho, e depois eles se reuniram várias vezes para decidir o que ia ser de um e o que ia manter e o que ia tirar. Sim. E na hora de filmar ele ainda mudou muita coisa. Entende? Então, essa coisa da paternidade aí é bobagem, ficar querendo saber quem é o pai da criança. Eu brinquei com o Renato que eles estão querendo alimentar a rivalidade masculina. Algo que eles fazem muito com as mulheres, com o Mank. Porque não tá cabendo mais com a gente, aí eles vão fazer com ele. Exatamente. Aliás, a figura mais bacana do filme é da esposa do Mank. Eu achei ela super legal. Sim. Mas assim, eu achei super legal não porque seja uma personagem realmente fascinante, mas eu acho que é a personagem mais enigmática do filme, que não fica, né, não fica tão explícita assim as motivações. Ela não deixa claro por que ela gosta dele o tempo inteiro. Não dá pra saber, sabe? É uma personagem que você sempre fica tentando decifrar no filme. Eu acho o resto tudo muito explícito. Ai, gente, eu adoro a atriz Davis. A que faz a Sarah é a atriz do Sense8, né? Que faz aquela loirinha. Do Pense. Sim, pois é. Sobre isso, tem um nome estranho. Uma crítica também que tem que fazer, porque eu li que a esposa, Sarah, do Mank, ela tinha a mesma idade do Mank. E no filme escolhem essa atriz que tem 30 anos. O Mank era novo, gente. Ele fala que ele tinha 43 anos. Não, ele tinha 45 anos e a mulher dele também. Só que essa atriz, ela não tem 40 anos. Ele tá acabado. Isso eu não sei, isso eu realmente não sei. Não, é isso que eu tô dizendo, assim, é porque escalaram uma atriz muito mais jovem, porque é isso que Hollywood também costuma fazer, pra fazer a mulher dele. Só tem atriz nova no filme inteiro, né? Sim, todas são muito novas. E essa em específico, que eu li, que é a esposa do Mankiewicz, poderia ser uma mulher mais nova, né? Mas não era. Ela tinha a mesma idade dele. Então, assim, foi deliberada a escolha. Mas eu achei que a ideia fosse mostrar o tanto que o Mank tá acabado, sabe? Que as pessoas ficam... Não mesmo. Não mesmo. Mas assim... As pessoas ficam tratando ele no filme como se ele já fosse um cara decadente, um cara que já foi. E tem um momento do filme que ele fala, não, eu só tenho 42, 43 anos, sei lá. Ele fala. Eu tô acabado assim, mas eu sou novo ainda. Mas você vai ver, ele é o cara da Paramount que reuniu todo mundo na época da transição do sonoro pro mudo. Isso fala rapidamente ali num dos primeiros flashbacks, né? Ele era o diretor dos roteiristas da Paramount. E aí tem uma gozação do Louis B. Mayer lá falando, e o Tauber falando, vocês têm um escritório de roteirista. Aí ele fala, mas a gente trabalha todo mundo junto o tempo todo, né? E aí tem uma cena... Né? Aí tem uma cena do Ben Hatch, um monte de gente, o Charles Leder, todo mundo discutindo um roteiro. Eles tinham que entregar 15 páginas por semana, como o Billy Wilder também trabalhou lá. E aí, em vez de cada um sentar no seu escritório e fazer as suas próprias 15, não, eles se reuniam e trabalhavam nos roteiros uns dos outros. Era um trabalho de colaboração. Isso tá só jogado assim lá no filme.
né? E aí depois ele fica parecendo mesquinho, eu quero crédito. Não, ele combinou de fazer sem crédito porque ele precisava, assim, ele tá precisando de dinheiro, e o Orson Welles assinou com a RKO que ele ia fazer o roteiro. Por isso que ele não podia pôr o nome dele no crédito. Fica parecendo mesquinharia, e não é. Agora, o Orson Welles, quando o Orson Welles, eu acho que o Orson Welles é só velhaco no momento que ele percebeu que eu não conhecia o Rush igual ele conhecia. O Rush tá puto, então vou pôr o nome dele no roteiro, porque senão eu vou me fuder sozinho. É verdade. E aí ele pôs o nome dele primeiro, antes de qualquer problema, entendeu? E quem sofreu mais perseguição foi o Orson Welles, não foi o Mankiewicz, porque o Mankiewicz já estava fudido. O filme vai mostrando isso, né? Eu acho só legal, rapidinho, voltando o filme, não só para os fatos no entorno, ele começa o filme, né, mostrando como ele chegando lá naquele... Aí a primeira coisa que ele te dá, né, porque você apresentou o local, apresentou o lugar, você vai apresentar o conflito do protagonista. Ele vai apresentando ele por partes, ele tem um problema físico, que ele tá fudido, quebrado do quadril até o tornozelo. Depois ele te dá um problema psíquico, que ele é alcoólatra, tá com um monte de garrafa na frente dele e não vai poder beber. E o terceiro problema é que ele tinha 90 dias para escrever um roteiro, mas cortaram e deram 60. E então ele tá aceitando o que for, porque ele tá numa decadência muito grande. Ele tava cheio de dívida. Por isso que eu acho sacanagem mostrar essa mulher dele sempre muito compreensiva, mas quem pagava e sofria para pagar as dívidas era essa mulher dele. Né? Ela que aguentava as pontas o tempo todo. Por isso que eu acho um personagem fascinante, que ela de certa forma, ela transparece assim no olhar, algum certo tipo de recriminação às atitudes dele. Mas ao mesmo tempo ela tá ali o tempo todo, sabe? Eu falei, pô, quem é essa mulher? Eu fiquei querendo saber mais sobre ela. Os outros ela casou com ele em 1920 e só largou ele depois que ele morreu. Só quando ele morreu que eles se separaram. Olha como que pode, sabe? Como que pode... O cara era fantástico, né? O Gary Oldman no filme e tudo mais, mas... Como que você consegue tolerar um sujeito que vivia daquela forma ali? É fascinante. É intrigante. Isso isso ficou na sutileza também. Mas isso fala-se isso. Vários personagens falam isso no filme. E nesse livro, A Cidade das Redes, ele é muito legal porque ele tem um índice onomástico. Então, tem várias pessoas que citam o Mankiewicz. Não tem só sobre falando que era o cara mais espirituoso de Hollywood. Se você tivesse uma festa e ele tivesse na festa, ele era a figura a brilhar na festa. Só que o álcool foi deixando ele desagradável, como o álcool faz com todo mundo, né? Depois de um certo menos tempo. No filme ele continua fantástico, né? Pois é, esse que é o problema. Porque ele não te deixa perceber essa decadência, né? Porque quando ele traz o Ben Hatch para Hollywood, é aquela época que tem no Barton Fink, dos irmãos Coen, né? Que você tem um monte de escritor na época da depressão, os escritores, dramaturgos de Nova York, sem emprego, vão para Hollywood ganhar uma grana. E viram todos alcoólatras, não é só o pobre coitado do Mank, né? Por quê? Porque era uma pressão muito grande. Você era um gênio e tinha que escrever um filme de boxe pro Wallace Beery e o Irving Thalber e o Louis B. Mayer ficar dando palpite no que você escreveu. É diferente de um Orson Welles dar um palpite no que você escreveu e um Louis B. Mayer, né? Então ele não te mostra aonde que tá a angústia dele. Ele não era um alcoólatra porque sim. Né? Era um cara que escrevia muito bem, foi sugado por esse sistema, destruído por esse sistema. E aí ele começou a se alimentar desse sistema. Era uma coisa viciante. Todo mundo queria ele numa festa, bêbado, né? Porque todo mundo estava bebendo ali, e sabe lá o que mais que eles usavam. E a Marion Davies era companheira de bebida dos dois, davam porres homéricos, assim. Isso também não mostra no filme. Eles são sempre elegantes e divertidos. Mas é um filme que não esconde o alcoolismo, mas coloca o alcoolismo como se fosse uma coisa até que ajuda a produção criativa dele. Quando ele bebe, ele parece que tem medo de mostrar o efeito destrutivo do alcoolismo, né, na carreira, na pessoa, em tudo mais, no gênio. Mas isso é recorrente em vários filmes e séries, né? A gente acabou de falar sobre o Gambito da Rainha aqui no podcast, né? Que eu não vi, então sem spoilers, por favor. Que também é isso, dá uma glamourizada na questão do alcoolismo. É a questão do gênio, sabe? É aquela coisa, né?
Isso eu acho muito estranho, porque tem grandes filmes que mostram essa questão do alcoolismo, né? Pô, filmes clássicos, lá vai no Farrapo Humano, o filme do Blake Edwards também, que mostram isso de forma muito mais, certa forma, mais realista mesmo. Né? O efeito destrutivo que aquilo tem dentro de um sujeito que é escritor. Na criação, inclusive. Na criação. E ali não, e ali a partir do momento que ele começa a beber, ele começa a escrever melhor, consegue fazer em 60 dias um roteiro de 300 páginas, que é brilhante, a melhor coisa que ele já escreveu. Por isso que eu falo que eu acho que é protetor. Eu acho que o filme protege em muitos níveis o personagem, assim. E inclusive nisso, porque assim, como a Ana falou, sabe? Essa mulher que tava aguentando as pontas, sabe? Dando um jeito. E aí ela é muito compreensiva. Ela é a heroína do filme. Exatamente. E aí ela nem tem muita voz, assim. Ok, existe essa coisa de você, né, até querer saber mais, mas você não acessa ela. É porque ela era um suporte emocional pra ele, né? Eu acho que sem ela, ele teria se fudido antes. E aí a gente pensa, é o suporte de um gênio, sabe? Tá se falando de um gênio aqui. Então, essas mulheres que orbitam a vida dele são todas suporte. Essa mulher que é a esposa, a mulher que é datilógrafa, a mulher que é enfermeira, são todos suporte de um cara gênio, assim, sabe? Então, nesse aspecto também se protege, assim, e dá essa camada aí de... Agora, a ala esquerda tinha uma admiração, os democratas de Hollywood tinham muita admiração por ele, porque ele era um cara de esquerda, Sim. muito intelectualizado, e aquilo é verdade mesmo, que ele ajudou vários refugiados alemães a irem para os Estados Unidos. Então as pessoas admiravam ele nisso, ele não usava o dinheiro só para bebedeira, ele gastava dinheiro fazendo coisas altruístas, assim, que ninguém em Hollywood faria. Né? Então, agora isso está jogado no filme, né? Sim, você tem aquela alemã ali que fala isso, mas isso você fica acreditando só naquilo, né? Não tem. Por que não tem um flashback sobre isso? Seria incrível, né? Assim, não tô querendo mudar o roteiro do cara também, não. O que ele devia ter feito. Mas o cara já morreu, inclusive. Mas ele até brinca lá uma hora, né? Que isso que eu tava contando de como ele foi pra Hollywood e ele ligou pro Ben Hecht, ligou pra maioria dos grandes roteiristas dos anos 30, falou, gente, vem pra cá, que aqui tem grana, vocês vão ganhar milhões e só vão competir com idiotas. Que o povo aqui é bobo, é mesmo, eles não sabem aquilo que o Louis B. Mayer fala. Eu gosto de histórias emocionantes, que me emocionam, que me tocam. A MGM era a caretice do século, por isso que o Mankiewicz fica o tempo todo gozando o Mágico de Oz, porque ele foi chamado para ser um ghostwriter do Mágico de Oz, para tentar salvar o roteiro do Mágico de Oz. E ele tinha pavor daquilo ali, porque ele era a menina dos olhos do Louis B. Mayer, com seus valores conservadores, tradicionalistas, americanos, um cara que era um imigrante judeu, entendeu? Então, ele achava aquilo uma hipocrisia danada. Inclusive, o Orson Welles fala isso depois com o Bogdanovich, que é terrível que ele morreu na Hollywood, que ele tanto odiava. Ele morreu ali, que ele gostava de Nova York. Ele queria ficar em Nova York, mas ele aprendeu a ganhar dinheiro ali. E ele achava aquela contradição toda. Talvez o filme tenha a ver com isso, né? Só que a gente não está conseguindo ler. Ele esteja falando dessa contradição toda que é Hollywood. Uma coisa fascinante e escrota ao mesmo tempo. Perfeito. Exato. Eu acho que é isso, contradição. Mas olha que interessante que a Ana falou. Lembrou que o Meyer era judeu. Um judeu que não sabia sobre campos de concentração. Sabe, essas coisas falta explorar mais no filme. Falta. Mas talvez não soubesse, né? Ele tá tão enfurnado ali que ele não vê o mundo mais. Pois é, exatamente. Eu acho que falta você tornar o personagem do Meyer mais complexo do que simplesmente um sujeito que é mostrado de forma ingênua ou então como escada para o humor do Mankiewicz, né? Gente. E a gente então vai percebendo, com essa passada de pano que tem para todos os personagens, a gente percebe que o filme falta um antagonista. Não existe um antagonista no filme. Talvez a figura daquele político de direita, mas ele
né? Ele é falado sobre, ele não aparece praticamente. Sim, ele não aparece. Mas é o próprio sistema que eu acho que é o antagonista. Pesa mais... Eu também acho que é isso, é o sistema. É o sistema, mas pesa mais pros donos do estúdio, entendeu? Mas o sistema Ele é sutil, permite... Né? O sistema permitiu o Cidadão Kane, ainda assim, apesar de tudo aquilo. Então o sistema não é tão mal assim também, sabe? E o sistema vai depois e premia com o Oscar lá, o Orson Welles e o Mankiewicz também. E aí? Mas exatamente, são as contradições. E eu acho, tipo assim, eu acho que ele é protetor só com o Mank. Mas é por isso que é muito cruel o diálogo dele. Viu, Raquel? Eu acho que ele é protetor com todo mundo. Eu continuo dizendo que eu não acho que o Meyer seja um ingênuo. Eu acho que ele tá lidando com ironias. Mas, Raquel, então, aquele discurso dele de Hollywood que é inventado pelo Fincher, que eu não achei aquilo em lugar nenhum, não existe aquele discurso, tanto é que ele faz assim no início do discurso, ele fala assim: bom, se vocês queriam a minha opinião, se eu tivesse lá na cerimônia ganhando o Oscar, né? O que eu diria, se vocês quisessem o meu discurso, ele seria esse, né? Ele, em vez de falar contra o sistema e acabar o filme, ele fala contra o Orson Welles. É isso que me dá raiva. Eu acho que o Fincher quer construir essa polêmica da Pauline Kael. A ideia é essa. Ele não tá... Isso também. Eu acho que ele não quis... Ou, não sei, ele não queria deixar isso de lado, sabe? Ele queria usar dessa tretinha, porque sabe que essa tretinha rende, tipo assim, é o que vai fazer as pessoas irem pra esse filme, a princípio. Uhum. Porque tá falando de algo polêmico de Cidadão Kane. Inclusive, quando eu vi o filme, pra mim foi uma surpresa, porque... eu acho que ele estava sendo vendido como bastidores de Cidadão Kane e a treta específica entre o Orson Welles e o Mankiewicz. E aí eu vejo um filme completamente diferente disso. A Netflix fez o marketing enganatório, né? Propaganda então, enganosa. De certa forma, ele ficou um pouco, sabe, enraizado nessa tretinha, sabe, como algo que... é o que vai impulsionar. Só que eu vou construir outra coisa a partir disso. Essa outra coisa que eu não consegui definir o que é até agora. Porque não é um filme sobre bastidores, não é um filme sobre indústria. Ele é todo contraditório, né? Pois porque tá falando muito de contradição. Eu acho que a Ana foi no ponto que me responde isso. Eu acho que é um filme que tá falando tanto de contradição, até no jeito... O que a gente tava falando? Poxa... falando tanto da importância do roteiro e o filme é todo sobre a direção, tipo assim, é todo visualmente sobre a direção do Welles. Então, ele próprio é contraditório, assim. Então, é complexo. Se for parar pra pensar, se tá falando dessas contradições... Mas eu acho, involuntariamente, essa contradição do David Fincher. Ela não é pensada, não, você acha? Não, eu acho que ele não sabia muito bem o que ele queria. Eu acho que pode ser pensada... Eu vou glorificar a figura do Mankiewicz, mas eu vou copiar o Orson Welles. Eu acho que pode ser pensada... que a gente não vai chegar... não dá pra chegar em intenção de autor, nem é uma coisa válida. Produtiva. Produtiva. Mas eu acho que dá pra gente pensar... Ou então, David Fincher é tão genial que a gente não consegue compreender o que passa na cabeça dele. Né? Mas eu acho assim que essa hipótese eu acho muito distante. Eu acho que essa complexidade tem muito a ver com o que o Renato falou lá no início, sabe? Dessa coisa da metalinguagem. Eu acho que o filme é mais interessante por esse lado do que pela história que ele está contando, mesmo por todos esses problemas que a gente citou aqui. Né? Acho que falta muita coisa, outras ele dá uma passada de pano, não aprofunda. Então, o filme me interessou mais por esse lado metalinguístico e da cinefilia que a gente fica ali, né, percebendo. E o que o Renato falou também é outra grande contradição do filme que ele percebeu aí, né? Um filme sobre a Hollywood clássica em que a direção é tudo menos invisível. Pois é. O que, de certa forma, Cidadão Kane também era, né? Pois gente. Eu adoro coisas contraditórias. Acho que é por isso que eu tô defendendo essa. Sabe por quê? Porque ele não tá entregando resposta pronta de nada. Ele tá deixando a gente aqui. De um lado, passa pano. De outro, não passa. De um lado, faz crítica. De outro, não faz. Então, assim, ele tá no limiar das coisas. Ele tá no vacilante. Isso eu acho massa.
Na verdade, Raquel, eu tô aqui pensando assim, de onde surgiu essa insensibilidade do David Fincher, né? Quem foi que queimou o trenó dele quando ele era criança? O pai. Foi o pai que fez esse roteiro. Tá vendo aí? Não, mas olha só. Pois é. Mas aí chegamos na psicanálise novamente. Não, e olha só, se você for pensar, né, ele tem umas coisas, né, de fazer aquela festa lá do Partido Republicano, na contagem de votos. Vocês viram que tem umas estátuas de elefante de gelo, igual na festa lá que o Kane compra o jornal e tudo, né? Sim. Ele coloca aquela coisa super triste que é o cara se suicidar, né? Aquela história ali. Pois é. É muito terrível também no meio do filme, né? O Mank dá aquela ideia mais ou menos ele dá uma ideia sem querer, ele tá ironizando o Tauber, né? Vocês que fazem a realidade, vocês fazem as pessoas acreditarem no King Kong. E aí faz acreditar naquele político que vai fuder todo mundo, né? Então talvez seja isso mesmo, talvez ele queira fazer um retrato desse mundo complexo e contraditório que é Hollywood. Sim. Né? E como que ele vai fazendo as pessoas se perderem ali dentro. Ele talvez não tenha sido muito bem sucedido nisso que ele queria, mas isso está no filme. A gente não pode falar que não. Uhum. Que essa leitura, ela sendo intencional ou não, ela acaba sendo um retrato interessante de Hollywood, dentro dessa ideia dessas contradições. Isso, né? Que a Ana falou tem tudo a ver mesmo. Do que ficou do filme. Isso. E acho que ele tentou problematizar os personagens. Eu não quero fazer só um vilãozinho, né, de filme de terror. Ele quer se tornar cada personagem ao mesmo tempo. Como é o Kane. Só que eu acho que ele pesou demais a mão na passada de pano. Com isso, eu acho que faltou exatamente esse grande vilão por trás da história, sabe? Não um vilão na forma tradicional, não o vilão do Seven ou o vilão do Silêncio dos Inocentes, mas alguém que a gente consiga odiar no filme. Eu não consigo odiar ninguém. O Irving Thalberg faz coisas horríveis. Gente, mas isso aí, a cena... simpática. A forma agora, como é tudo a cena encenado, final do Orson Welles quebrando tudo, eu fiquei pensando, quem não conhece o Orson Welles vai achar que ele é isso. É o mais próximo do vilão do filme. É isso que eu tô te falando. É o cara que tá pressionando. Mas essa cena é engraçada, né? Porque ele olha pra caixa que tá as garrafas, depois ele dá uma olhada assim, de lado, e aí ele fala assim, eu vou quebrar isso aqui pra poder deixar ele puto, né? É pensado, né? Ele não foi um rompante. Não foi um rompante, ele faz aquilo assim, né? Pra causar um impacto. Pois é, mas é gratuita. Sim. O rompante de raiva é gratuito. Mas mesmo a forma como ele é introduzido em cena, o Orson Welles, aquela figura assim, introduzida em contra-luz, em perfil, é como se fosse entrada em cena de um vilão. Né, com aquele cavanhaque, maquiagem. Não, isso eu também acho. O mais próximo possível do vilão no filme é o Orson Welles. Talvez, assim, quem é o antagonista do filme? Que o filme me fala no final. O Orson Welles, que tentou roubar minha autoria. Porque os outros... eu não vejo eles tentando prejudicar em nenhum momento o Mankiewicz, ou a trajetória dele, ou a construção do roteiro, e nada. Pelo contrário, a Marion Davies, toda vez que ela aparece em cena, é para ajudá-lo até. E até dá força pra ele, não, pode continuar escrevendo aí, eu li o roteiro, não achei ruim não. Aí ele fala, mas não é você. E ela não leu o pode roteiro. Continuar. É verdade. Ela não leu o roteiro. O Charles Lederer, que é o sobrinho dela, ele leu, ele não ficou ofendido, pelo contrário, ele falou assim que, inclusive, quando ele viu o filme, ele gostou muito mais do filme do que o que ele viu o roteiro, que o roteiro era muito confuso, muito prolixo e enfadonho. Pessoal, assim, o papo tá maravilhoso, acho que a gente poderia chegar ir para outros caminhos aqui na discussão, né? Mas infelizmente a gente tem que dar um fecho aqui para a conversa. Então, pedir as considerações finais agora de vocês. Eu, da minha parte aqui, digo que
Gosto do filme, acho que a primeira hora dele, principalmente, é muito boa, porque está mais concentrada na parte do filme mesmo, né, da escrita do roteiro, dos bastidores ali de Hollywood. E a segunda parte, quando entra mais para as questões políticas, aí eu acho que já dá uma patinada, né? Mas ainda assim, acho que o filme é envolvente e pode parecer que é um filme diferente do David Fincher, mas acho que está só na aparência. Quando você olha o que ele está fazendo ali, tem toda a cara do Fincher, né? Até essa coisa cerebral mesmo que a gente encontra nos filmes. Essa frieza mesmo, né, que a gente comentou aqui, ela tá ali, né? Então, acho que é um bom filme e só fico na dúvida mesmo o que o público que não é cinéfilo vai achar dele, né? Porque me parece que vai ser a mesma reação que as pessoas tiveram com o Irlandês do Scorsese. Ah, que filme chato, que saco, não sei o quê. Mas, enfim, tem de tudo na Netflix, né? Eles também não têm que fazer as coisas para agradar todo mundo. Você, Ana? Não acho um filme ruim de todo. Eu não acho que ele deveria ganhar o Oscar. Se o Orson Welles não ganhou direito, então esse filme não deveria. Eu acho que tem coisas excelentes e coisas problemáticas, como a gente já colocou aqui. E é engraçado que essa sequência, essa cena final, quando eu vejo o Orson Welles quebrando tudo, eu até ri também, que eu entendi que ele quis fazer uma referência de que, na verdade, o Kane tem muito a ver também com o Welles e não só com o Rust. Mas eu fico pensando nisso, nas pessoas que vão ver esse filme sem saber essas referências. Todo filme de metalinguagem, né? Como a gente já fala sempre, né? Aquela coisa do Humberto Eco. Quem tem um repertório mais complexo vai perceber isso com um olhar crítico diferenciado. Quem não tem vai comprar aquela ideia, né? Vai comprar, foi assim. Não tem muito uma visão crítica e tal. Então isso eu fiquei pensando assim, gente, quantas pessoas vão ler o Orson Welles como antipático? Ainda mais nessa era que as pessoas são contra os intelectuais, né? Nesse momento em que tem uma exaltação da ignorância, eu acho isso muito complicado. Porque você tem ali duas pessoas que deviam ser PhD naquela Hollywood estúpida de gente que só queria ganhar dinheiro e preocupado com a fama e com a aparência, e você detrata essas pessoas e as pessoas da aparência mantêm na aparência, né? Isso eu acho meio complexo também, mas no geral eu gostei, né? Eu amo filme de metalinguagem, então pra mim eu achei básico. E você, Quintão, pra concluir? Eu gosto, né? Como eu falei, eu gosto do filme, acho um filme... eu faço parte do nicho, né? Eu acho um filme divertido pra ver. Sim. Mas se a gente for tentar pensar o filme, o que poderia ter sido, o que deveria ter sido, e sobre o que exatamente ele está tratando, eu acho que, de certa forma, o David Fincher ele pega tão leve que é como se ele tivesse marvelizado a história, sabe? É tudo muito, muito, muito engraçadinho, tudo muito leve, não tem nada... Talvez essa parte do político lá, a questão da política do cara que se suicida e tudo mais, seja um pouco mais pesado, mas até ele procura desviar a atenção dessa história o mais rápido possível. Então acho que eu vejo é um filme de Netflix mesmo. Acho que ele fez um filme de Netflix. Pode até ser que o filme não seja tão bem recebido pelo público do Netflix, que acha chato, igual achou o Irlandês, mas o Irlandês, o Scorsese não fez concessões, igual o Fincher faz aqui, talvez. Ou então, de repente, o Fincher quis fazer isso mesmo, né? Agora, eu não acho que, por exemplo, o fato dele ser cerebral é uma coisa que deveria agir contra ele. A questão não é essa. Tem muitos diretores cerebrais que me emocionam muito, igual o Kubrick, por exemplo. Sim. O Fincher, eu acho ele só frio mesmo. Eu não consigo perceber uma mente genial construindo alguma coisa, um significado maior do que o filme está mostrando. Então, talvez por isso não sejam filmes que me deem tanta vontade de revisitar, assim, para tentar explorar mais esse universo. Eu acho que o Mank entra nessa seara. É um filme que eu gostei de ter visto, mas não é um filme que me apetece a ponto de querer
revisitá-lo futuramente. Vai ver, o Fincher ainda é o cara lá dos efeitos visuais, se preocupa mais com isso do que com qualquer outra coisa, porque... Com certeza. Se você vê os vídeos, né, mostrando como que as cenas ali são construídas, como que ele reconstrói todos os cenários, né, via computação, nossa, é uma coisa impressionante, né? Você quer sua conclusão? Não vou concluir nada não, sabe? A gente tá falando de contradições, sabe? De aberturas, enfim. Brincando, gente. Eu gosto do filme. Gosto desse resgate da Marion Davies. Achei bem importante. As questões, né, de crítica que ele coloca. Por tudo aqui que eu já comentei. Mas não acho que é um filme perfeito. A gente tava falando de perfeccionismo antes. Eu acho que ele realmente tem seus problemas também, mas eu gosto, enquanto, sabe, um retrato que não quer se esgotar, sabe, que não quer dizer verdades ou, sabe, que não quer deixar definido aquilo, apesar dos problemas, e principalmente em relação ao Orson Welles. E eu me lembro de uma frase que eu acho que é o Mankiewicz que diz, né? Que em 2 horas, e que também tem a ver com Cidadão Kane, que em 2 horas não se tem noção da vida de uma pessoa, mas apenas impressão. Uhum. Exato. Então, pra mim, o filme é isso. Ele faz isso com o próprio Mank, né? Exato. Pra mim, o filme é isso. Legal. Muito legal. Bacana, gente. Olha, eu quero também pedir para você que está nos ouvindo deixar comentários para a gente aí na página do podcast ou nas redes sociais. Se quiser mandar um e-mail também, nosso e-mail é o contato@cinematório.com.br, para a gente saber também o que vocês estão achando aí do Mank, né? A gente fica aguardando vocês e agradecer muito a audiência e também a presença aqui da Ana. Valeu demais, Ana. Prazer meu, gente. Foi muito bom. E do Carlos Quintão, mais uma vez aqui conosco. Valeu demais, Quintão. Pô, muito bom estar aqui de novo. Adoro falar com vocês. Massa. Escutem lá, Cabine Cine Rádio. Prestigiem lá o podcast do Carlos. E a gente aguarda vocês para mais um papo aqui em breve, né? Com certeza teremos mais filmes aí nos próximos meses para a gente discutir. E a gente espera que, quem sabe, presencialmente o mais breve, né, do que a gente possa pensar. Tomara. Isso aí, gente. Um beijo. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.